era a apresentação da egressa do programa Sociedade e Cultura, a Priscila Rocha Santos. A Priscila Rocha odontóloga, trabalhava no Alto Solimões, trabalhou com povos de pouco contato, né, ou de recente povos isolados, e ela tem um trabalho que é impacto intercultural na saúde bucal em indígenas de recente contato no Vale do Rio Javari. Né? Então, esse trabalho da Priscila, ele foi premiado com a observação. Dividimos os grupos para estudo. Os grupos dos Matis e os grupos dos Corupos em 1996, e o contato mais recente, que um foi feito em 2014, final de 2014, e o outro final de 2015. Com os resultados, comparando os resultados com outros estudos de etnias do Amazonas e com a última pesquisa nacional de prevalência de saúde do Brasil, que foi realizada em 2010. E esses foram os resultados. Os matis são, os corupos são de laranja, os matis são de verde. A maioria, se você ver das faixas etárias, os povos que foram estudados, eles têm menor prevalência que os demais povos da Amazônia, inclusive da taxa nacional, com exceção dos jovens. Tanto os de 12 anos como os 15 e 19 anos nos matis tiveram uma alta prevalência de cárie. Também eu fiz uma divisão entre sexo, masculino e feminino, para saber se haveria alguma diferença. E me surpreendeu que nos matis, tanto as duas comunidades como os 2 anos, as mulheres tinham o dobro de cárie dos homens. Ó. As mulheres são de vermelho e os homens são de azul. O total. E isso já mudou a pesquisa. Por quê? Porque se eles têm o mesmo padrão de alimentação, por que os homens teriam menos cáries que as mulheres? Esses aqui são um grupo do indígena de recente contato. Esse grupo aqui foi analisado de 21 indígenas em 2015, foi um grupo contactado no final de 2014. Eles não tinham nenhuma cárie. No ano seguinte, um ano apenas de contato, e já no próximo ano já foi encontrado 5 inícios de cárie. No grupo que foi contactado em final de 2015, também zero de cárie no contato. Então, em relação a isso, eu concordo com o Darcy Ribeiro, nessa posição dos corupos. Eles não tinham cárie antes do contato com o branco. Aqui é uma breve história, não vou passar muito tempo, mas é a história da política pública de saúde dos povos indígenas. Desde o seu início, com os jesuítas das missões religiosas, o serviço de proteção ao índio, a criação da FUNAS, SUS, FUNASA, dos distritos sanitários, até a criação, em 2011, da saúde indígena. Quando eu fiz este trabalho, pela primeira vez, estavam discutindo em mudar a Secretaria de Saúde Indígena para uma instituição, o que não ocorreu, um instituto que não... Então, agora você tem que esperar para ver qual vai ser essa evolução da saúde, que com as pesquisas, com as discussões de políticas públicas, a nossa tendência é melhorar. Então, provavelmente, daqui a alguns anos, talvez a gente já tenha uma outra organização. Aqui são as fotos do Brasil Sorridente Indígena. É uma política do governo. Existe o Brasil Sorridente, existe o Brasil Sorridente Indígena. Quando ele foi implantado em 2011, a intenção do governo federal era entregar para todos os distritos cadeiras, insumos, e eles fizeram foram 3 de 6 como prova piloto. Chavante, Alto Rio Purus, Tabatinga, o Alto Rio Solimões, Conselhos de 6 de maior número. Não deu muito certo o âmbito federal de estar entregando os insumos, e hoje cada distrito é responsável por sua compra, porque sabe a necessidade que cada cultura tem, que não é igual a outra. Então, cada distrito hoje tem a sua maneira de fazer a compra dos seus insumos. Isso aqui foi uma doação do Distrito Alto que foi demonstrado de Javari, porque não tínhamos cadeira, não fomos contemplados no início com o plano Brasil Sorridente Indígena, até que em 2018, isso aqui, adquirimos as nossas. Através do Brasil Sorridente Indígena. Sim, mas hoje cada ICEI faz solicitação porque sabe a sua realidade.
O de Alto do Solimões receberam tantas cadeiras que estavam empilhadas, que foi um erro, foi uma prova piloto, por isso que eles doaram alguns outros distritos próximos. E a gente foi contemplado com uma das doações. Agora, falando um pouco sobre as representações nessas culturas. O simbolismo, como o Deu aqui falou anteriormente, o simbolismo é muito importante na saúde indígena, ela é permeada por simbolismos. E o dente é um símbolo das duas etnias, tanto que começa com o seu ornamento. As duas tantas possuem um estojo de saratana, eles possuem uma mandíbula de uma guarida colada no dentes culturais, e ao lado eles possuem mandíbulas desde de piranha para afiar esses dardos. A etnia machis tem o costume de algumas malotas na entrada e na saída colocarem tanto de anta como as mandíbulas tanto de anta como de fechada. E quando eles encerram a prege toda, eles retirem e atravessam pelo bom ano, pelo ano de casa que eles tiverem. Em 2017, eu mudei uma liderança importante de Machis, que foi o Pajé, e eles resolveram tirar todas as mandíbulas e entregaram no Carapé como homenagem ao Pajé. Eu vim nos encontros para poder mostrar para vocês e mostrar os Machis, eles também usam dentes como ornamentação. Desde o macaco dos olhos, organizado pelos homens, que é rasoso, e os macacos que é mais pequenininho para mulheres e crianças. E eles também usam como braceletes. Eu estou com uma pulseirinha também, se vocês quiserem enxergar, depois eu posso mostrar na tela. E aqui, os hábitos socioculturais que eu acredito que interferem na saúde baseada nos resultados cidadãos. Existe um cipó na saia do Vale do Javari chamado Pati. E tanto os comuns como os machis utilizam. Eles cortam o cipó em 30 a 40 centímetros e eles rapam um bastão chamado de Pati ou Paquetê. Esse bastão ele é colocado dentro de uma capivaria para poder fazer a raspagem do cipó. A diferença aqui entre os dois é como as palmas eles usam. Os machistas utilizam a mão e os comuns utilizam o pé para segurar a bastão. E os dois colocam as raspas numa cuia e ficam mexendo um pouco de água até virarem aquela coisa de água que está vermelhada. Até o e eu acredito que essa é a razão de os homens machistas terem estáveis e as mulheres. Eu vou conseguir. Pelos estados das mulheres. Nos machis, é comum o homem, como já falamos mais à frente, ele se reunir na hora da refeição com os outros homens. As mulheres comem na casa e os homens comem na rota. E depois dessas refeições, eles ficam usando pati. É algo cultural do mundo masculino. Então, é uma coisa que serve como escapatória, uma limpeza, porque a alimentação é a mesma. Isso é um diferencial na cultura machista. Nos corpos dos caras, eles sentam juntos e todos usam. Eu tenho um vídeo que eu tomei de codificação para vocês terem uma ideia de como eles fazem. Ele está falando na linguagem dele, explicando para que serve o tati. Uma pena que estamos aqui sem áudio. Aí saem essas lascas, ele joga as lascas numa cuia com água. E isso aí explicando para que serve o tati. Aqui as práticas alimentares. Das duas etnias, é comum os alimentos serem a base da caça, da pesca, da agricultura, como muitos dos povos indígenas. A diferença é que esse, por exemplo, como são
de recente contato, eles não têm arma de fogo. Eles caçam com zarabatana e principalmente com cacetes. É um pedaço de pau, por isso eles são considerados os índios caceteiros. Essas fotos aqui são de Sebastião Salgado, preto e branco, também mostrando a alimentação dos corujos. Essas são minhas. Essa aqui é o mel silvestre, que eu achei muito importante, porque um dos autores disse que os indígenas tinham calho porque consumiam mel silvestre. E esses povos indígenas se alimentam de mel. Eu estive lá, e quando eu estive, eles foram buscar um pouco de mel para nós, eu consegui perceber que existe esse consumo e também é usado como moeda de troca. Eles trocaram roupas, panelas com a gente pelo mel. Aqui também, eles usam um pouquinho, uma alimentação um pouco dura, e eles... O que eu acredito que muda a morfologia do dente. Não sei se vocês conseguem ter uma boa visão, mas esses dentes, eles estão como lixados, eles estão retos, perderam a morfologia. Os nossos dentes, geralmente, eles têm formato com curvas, que a gente chama de cúspide, reentrâncias, eles são desenhados. E o fato dos dentes serem lixados, lisos, por conta da alimentação, dificulta também a que tenha o cálice. Outra a modificação que ocorre na arcada dentária agora dos matis é os lábios. Os matis são lábios que são como piercing, são onde colocam o orifício próximo dos lábios, da boca e da língua, nesta área chamada de lábios. Esse aqui, ó, por isso que são chamados os índios gatos. Eles têm esses lábios e as pinturas para se parecerem com o felino. Mas eles causam um desgaste muito próprio do uso nos caninos e nos premolares. A comida em casa, comem com as crianças nas casas de paxiúba, e os homens comem juntos, reunidos na maloca. E ó, cada um com a sua colherzinha já. Após a refeição, eles tomam tati. Além de ser um encontro social para eles, eles também dizem que serve para lavar o estômago após as refeições, e eu acredito que também sirva para fazer essa limpeza dentária. Aqui são só umas entrevistas que essas etnias são proibidas de comer. Alguns são partes de um animal, outros são animais em certo período da vida. Quando a criança nasce, ou quando a mulher está grávida, ou quando a criança não nasceu os dentes, eles têm privações de alimentos. Se eles comem, pode acontecer algo com o pai, ou com a mãe, ou com a criança que está nascendo, a criança vai nascer. Então, eles levam essa parte espiritual muito a sério. Aqui, as relações interculturais. Os matis foram feitos contatos pelos sertanistas da PAI em 1976. E esse contato foi um desastre, porque, por falta de conhecimento na época, após o contato, os matis quase foram dizimados pela gripe. Eles perderam de 2/3 da comunidade. Eles eram 5 comunidades e eles decidiram sair do Rio Branco para não serem dizimados e montar outras 2 comunidades, Aurélio e Beija-Flor, em outro rio, no Rio Ituí. Em 1986, foi feito o contato com os primeiros corugos, também pelo sertanista Sidney Possuelo, e foi feito de uma melhor forma, que a gente aprende com os erros, e nós tivemos poucas perdas neste contato. Pela relação, o mati e os corugos sempre foram muito próximos, tanto territorialmente como falam uma língua muito semelhante, muito parecida. Por isso, os matis eram usados como tradutores para os corugos. Isso aqui é o matis traduzindo a ação de saúde para o corugo. Tanto que na comunidade, as mulheres me contaram que os matis orientais são altos, são muito grandes, como a maioria das lideranças antigas são altos. Com o envolvimento com os corugos, que são baixinhos, começaram a diminuir a estatura. E várias das mulheres continuam com o sobrenome corugo. E elas contam a história de rapto de mulheres, e os matis diziam que iam buscar as mulheres dos corugos na época, porque não tinha mulher na comunidade para casamento. Era uma prática cultural entre eles, o rapto de mulheres entre ambas as etnias. Mas acontece
que em 2011, os Matis, principalmente a liderança mais velha, quis voltar para a terra antiga. E como era a terra em que tinham Pati. No Rio Branco, eles não encontravam cipó, que era natural da cultura deles. E decidiram retornar, o que a FUNAI foi contra, porque depois que eles saíram, os corubas isolados tomaram conta da terra. E ficaram com medo de uma outra disseminação por gripes, doenças e confrontos territoriais com os Matis. Por isso e realmente aconteceu. Depois da mudança, houve muitos confrontos, houve mortes. Sim, já é um corubo tentando explicar a ação de saúde, não mais os Matis, mas precisaram sair da base da FUNAI. Estes são os Matis, os corubos, contactados em 2014, final de 2014. E isso deu um problema, porque os corubos, eles estavam já um ameaçando o outro, intimidando, até que 2 Matis morreram na roça, eram 2 lideranças indígenas. Isso revoltou os Matis, que já possuíam armas de fogo, e invadiram uma comunidade coruba que não se tem ideia de quantos morreram nessa invasão. Nós escutamos falar em 5, ou escutamos falar em famílias inteiras, escutamos falar em uma maloca inteira. Essa informação real depende muito de quem está contando a história dos Matis, porque só eles estiveram lá. Depois que os Matis capturaram os corubos, precisou intervir e retirar os corubos dessa área e levaram junto com os outros que já tinham sido contactados em 96. Isso revoltou os Matis, porque os Matis entenderam. Foi a FUNAI que nos contactou em 76, foi a FUNAI que quase nos dizimou. Agora queremos voltar para a nossa casa e a FUNAI não deixa. E invadiram a FUNAI em 2015. O presidente da FUNAI foi até lá. Foi até lá. Foi até lá conversar com eles, mas também decidiu conversar os corubos na base de proteção ambiental para ver qual era a opinião deles, que gerou mais revolta dos Matis, que gerou que todos estavam contra eles, e eles invadiram também a FUNAI. Um médico acabou machucado. Eles estavam saindo com sangue na terra o suficiente por conta de uma lança Matis. E depois os Matis foram intimidar os corubos na antiga aldeia, que fizeram eles mudarem também de local. Com isso, a FUNAI emitiu a primeira nota de repúdio da história contra o etnia indígena em 8 de março de 2017, contra essa atitude dos Matis. As considerações finais do meu projeto, que eu cheguei como conclusão. Uma, que nós temos que entender a doença e a cosmologia indígena, porque eles têm os conhecimentos, eles sabem como se cuidar. Se for verdade que o mel, macaxeira, o consumo disso não causa cárie, eles não tinham quando foram contactados, como nós vimos em Corubo. Então, eles têm meios de se manter, de se prevenir. Outra foi desvelar a realidade de saúde bucal. Foi a primeira vez que foi feito um estudo de saúde bucal na área do Rio de Javari, para a gente ter uma ideia de porque nós temos vários estudos da no Rio Negro, porque é onde há mais a pesquisa dos pesquisadores. Percebemos que tem muito a prevalência de cárie nos jovens. A captação do som para o outro lado. E no caso do programa de saúde bucal, os corupos contados em 2014 e 2020 cara, e que todas as cultural, ela tem colocação ontológica própria em inglês. A cárie tem uma cultura bem ao longo dos anos, e para as políticas mais específicas e mais famílias precisam de mais condições comuns para poder já está mudando a cultura, já está mudando a cultura, porque eu tenho que pensar como ele está como ele está transformando alimentos industrializados nas comunidades. Então, obrigada. Muito bem. Muito bem.